em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém. O inferno tem medo da senhora. O inferno tem medo da senhora, viu? O inferno tem medo da senhora. Meus amados, sem mais delongas, gostaria de convidar o Davi Braga para se ver no altar do Senhor. Glória a Deus. Como assim? Não precisa não, você. Amém, gente. Queria nesse momento estar convidando todos a se colocarem de pé, estenderem suas duas mãos. Vamos orar para esse jovem que Deus tem usado poderosamente. E que em nome de Jesus o Senhor vai continuar usando, porque Ele tem mostrado o coração dele é do nosso Pai. Amém. Amém? Tendo essas duas mãos aqui em direção a Davi, vamos orar por ele. Senhor, nesse momento, Pai, como ministro do Evangelho, Senhor, eu declaro sobre a vida do Davi toda a unção, eu declaro sobre a vida do Davi, Senhor, toda a presença do Espírito Santo, os põe atrás da tua cruz, Pai. Cada palavra que sair da sua boca agora, venha agradecer o teu santo nome, Jesus. Nós somos gratos pela vida dele, somos gratos pelo filho dele, e cremos que em nome de Jesus, ele vai ser muito usado por ti nessa noite. É no teu santo e poderoso nome que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas aí, para a vida. Boa noite. Deixa eu ligar aqui. Você me empresta esse, pastor? Obrigado. Boa noite. Alô? Boa noite. Rapaz, que som é esse, hein? Poderoso. Sabe de uma coisa que eu estava refletindo quando eu estava ali sentado e orando? Vou descer aqui, tá, pastor? Se você permitir. Presença não tem a ver com tamanho, né? Presença não tem a ver com número de pessoas. Presença não tem a ver com eloquência. Presença não tem a ver com complexidade. Na verdade, presença tem a ver com simplicidade. Eu rodo igrejas no Brasil inteiro e talvez as mais tecnológicas, por assim dizer, sabe? As mais avançadas, as mais ricas, as mais prósperas. E eu encontrei mais presença do Espírito Santo nesse lugar do que eu encontro em muitos outros. Então vocês são ricos. Ricos daquilo que vai para muito além do que os olhos conseguem enxergar. É daquele lugar onde a gente consegue enxergar no Espírito. E quando eu estava orando para Deus, como profeta, Deus soprou no meu ouvido a seguinte fala para vocês aqui. Primeiro que eu vejo uma maré nova de prosperidade, de unção sobre essa casa e um crescimento sobrenatural. Eu escutei isso do Pai. Só que isso só vai acontecer a partir do seu sim. E não é do seu sim de vir aqui na igreja. É do seu sim de se posicionar com força, com autoridade e com a nova unção de ousadia. Vocês todos têm profissões, não importam quais sejam. Eu tenho uma empresa de consultoria de crescimento empresarial. Na verdade, eu tenho uma igreja disfarçada de uma empresa de consultoria empresarial. Antes de tudo que eu faço, eu sou um homem de Deus. Antes de tudo que você faz, você é um homem e uma mulher de Deus. Então vamos ativar dons aqui nesse lugar. Vamos ativar destinos aqui nesse lugar. Vamos ativar crescimento sobrenatural e prosperidade sobrenatural nesse lugar. Sabe qual que é a estratégia de Jesus para os nossos últimos tempos que a gente está vivendo? É prosperar homens e mulheres dentro das igrejas com um coração generoso, para que esses homens e mulheres financiem o processo de crescimento do reino. Então, pastor, eu digo, comece a procurar outro lugar, porque esse lugar vai ficar pequeno em pouquíssimo tempo. Glória a Deus. Quando eu estava refletindo, Deus falou, você vai também falar de negócios. Preste atenção na palavra, também falar de negócios. Mas o que vai rolar aqui hoje é uma pregação da parte de Deus para a vida de vocês. E eu estava pensando em uma história que ilustrasse o que a gente vai viver aqui hoje. Quem aqui conhece o Billy Graham? Perfeito. O Billy Graham aceitou Jesus a partir da vida de um evangelista chamado Mordecai Han.
um grande evangelista itinerante americano. E Deus mandou ele, encaminhou ele para Charlotte, que é uma cidade nos Estados Unidos. Quando ele estava nesse lugar, Deus havia feito uma promessa para ele. Essa promessa, pastor, foi que seria grandioso. Só que o Mordecai Han, ele entendeu que grandioso significava número de pessoas, quantidade de pessoas, volume de pessoas. Ele chegou lá esperando que tivessem centenas e centenas, e ele se preparou com um lugar gigantesco para receber aquelas centenas e centenas de pessoas. Mas naquela noite, apenas 3 pessoas foram àquele culto, quando ele estava esperando, que iriam por volta de 100, 200, talvez 300 pessoas, 10 vezes mais. Mas quando eu falo que não é sobre quantidade de pessoas, também não é sobre eloquência. Foi um dos piores cultos que ele fez. Foi muito longe daquilo que ele costumava fazer. Foi muito longe, mas ele falou com muita honestidade com o pai, dizendo assim: eu fiz aquilo que eu estava sentindo no meu coração que eu deveria fazer. Nessa noite, as 3 pessoas que estavam naquele culto aceitaram Jesus. Uma delas era o Billy Graham, que foi um dos caras que mais trouxe almas para Jesus na história. A fala de hoje não é para multidões. Deus separou a dedo quem deveria estar aqui no dia de hoje, ouvindo isso que eu estou trazendo. Eu acredito poderosamente que o que a gente vai viver nos próximos dias vai ser sobrenatural da parte de Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão e diz assim: obrigado, Pai. Sabe uma coisa interessante? Um certo dia desse, talvez há 1 ano e pouco atrás, eu fui fazer uma palestra lá em Alphaville, em um evento chamado Arrasta para Cima. Era um evento solidário para a gente fazer um movimento, inclusive, pastor, para doar casas lá para a África, sabe? Eu acho que eu não tinha nem condições para isso, não foi, meu amor, na época, mas a gente fez uma doação para a construção de 15 casas lá em diversos países da África. Faz mais de 1 ano isso. Faz quanto tempo, meu amor? Talvez 2 anos, 3 anos? 3 anos. E nesse dia, eu fui aplaudido de pé e praticamente todos os outros palestrantes também foram, sabe? Aplaudidos de pé. E aquilo foi muito forte. Só que uma palestrante não havia sido aplaudida de pé. E a comparação fez com que ela olhasse para aquilo e ela falasse assim: eu fui ruim, eu mandei mal, todo mundo foi aplaudido de pé, mas eu não. E quando ela veio falar comigo, eu falei assim: moça, fique em paz. Você tocou o coração aqui hoje de alguém que muito provavelmente há muitos anos não havia sido tocado. Você não foi aplaudida de pé, mas se você fez a vontade do Pai, foi do jeito que tinha que ser. Naquela mesma noite, aquela moça, ela chegou para mim para me dar um testemunho de que tinha uma pessoa na plateia que estava com uma corda dentro da mochila e com a carta pronta de suicídio. Ela tinha passado esse tempo todo ouvindo vários pregadores, ouvindo vários palestrantes, e ninguém tinha tocado o coração dela. Só quem tocou foi aquela moça, que achou que tinha sido um fracasso. Então eu digo para vocês, não é sobre quantidade de pessoas, é sobre a escolha que o Pai faz, de quem vai estar nesse momento e nesse lugar. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para a gente, né? Hoje é o dia que Jesus morreu. Hoje é o dia que ele foi crucificado, é o dia que ele morreu na cruz. E às vezes o que me pega muito é olhar que Jesus foi aquele que poderia, que teria o direito de simplesmente ter acabado aquilo no exato momento que ele quisesse. Ele poderia ter acabado com o sofrimento. Ele não precisaria ter passado por tudo aquilo. Ele poderia ter finalizado aquilo e em questão de segundos ele estaria no colo do Pai. Mas mesmo assim, por amor, por mim e por você, ele se entregou naquela cruz. E eu sei que eu não mereço. Mas mesmo assim, o Pai me ama por completo e fez esse sacrifício por mim.
E o mínimo que eu posso fazer para com Ele é entregar o meu melhor, é honrar o sacrifício que foi feito, dando e entregando por completo o meu melhor. Mas sabe o que acontece? E essa é uma palavra para vocês. Às vezes você fala que você está abrindo mão de tudo, mas você não está abrindo mão da sua vergonha quando começa a bater no seu peito de você falar uma palavra de Jesus para alguém e você recuou, porque você ficou preocupado com a opinião daquela pessoa a teu respeito. Você fala que você está entregando tudo, mas você está guardando reservas. Então, você nem sequer dá o dízimo completo, você só dá os 5%. É metade do dízimo que você deveria dar. Você fala que você está sendo completo, você fala que você está entregando completo, mas você consagrou tudo a Jesus. Mas você deixou 2 ou 3 altares escondidos de ego, de vaidade. Lugares onde você não quer que ninguém toque. E é muito simples. Todos nós temos pontos onde a gente tem medo de tocar, onde a gente não quer tocar. É tipo assim, é um cachorro que está com osso na boca e quando alguém começa a colocar a mão perto, ele fica com raiva e quer morder. Todos nós temos uma área onde a gente prefere manter escondido. É nessa área que o mal se aloja, porque ele se aloja e toma vantagem de todos os lugares que não tem luz. Então, todas as partes dentro do nosso peito que não tem luz, é justamente aquele lugar que a gente precisa entregar, colocar nos pés do Pai, em altar, em oração, e pedir para que seja tratado. Para que você possa entender que tudo aquilo que você se entregar por completo, o Pai ouve, o Pai escuta e o Pai entrega. Eu vejo isso acontecendo na prática na minha vida, pastor. Todos aqueles assuntos aos quais eu apresentei diante do Pai, com verdade e com humildade, o Pai atendeu e atendeu rápido. Ele não quer eloquência, ele não quer futuro, o Pai quer presente. E o céu é reativo. O céu é reativo. Primeiro a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Mas primeiro depende do teu posicionamento de colocar o pé, do teu posicionamento de agir. Então, por vezes, a gente conduz as coisas e constrói as coisas com base naquilo que a gente vê com os olhos. Mas a palavra diz pra gente de que o tolo fala daquilo que ele vê com os olhos. O sábio fala daquilo que ele enxerga no espírito. Ele fala daquilo que ele quer viver no futuro. Vocês estão me entendendo? Então, por muitas vezes, a gente decidiu viver de circunstâncias. Circunstâncias mas eu não consigo dizimar porque a minha empresa não está andando. Mas eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, porque esse mês foi mais difícil do que parece, mas eu não consigo avançar. Mas sabe qual que é a verdade? Você só vai avançar quando você agir antes mesmo de estar tudo pronto. Porque enquanto você ficar esperando todas as circunstâncias perfeitas para você ficar fazendo, para você fazer o que tem que ser feito, você não vai avançar. Sabe o que acontecia? Antes, eu falava assim, eu vou pagar melhor aos meus colaboradores quando eu crescer. Vocês me entendem? Até que um dia eu decidi mudar essa lógica. E eu primeiro comecei a pagar melhor aos meus colaboradores. E magicamente eu comecei a crescer como nunca antes eu havia crescido. Porque eu não estava pagando, porque eu não estava sendo generoso o suficiente para entregar para aquelas pessoas aquilo que elas de fato mereciam receber. A verdade é que o crescimento da minha empresa começou a partir do meu posicionamento, a partir do meu posicionamento, a partir daquilo que eu comecei primeiro a agir. Vocês estão comigo? Isso foi muito forte. Pode passar aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Comece pelo Simples. Para quem não sabe, eu sou de Maceió. Eu nasci aqui. Esse sou eu no prédio ali, na Ponta Verde, chamado Bossa Nova, entregando a primeira lista de venda de material escolar online, quando eu tinha 13 anos de idade. Essa aqui foi a Listite, a empresa que eu fundei com 13 anos. Deus me deu uma ousadia fora do comum. E eu não tinha equipe, eu não tinha time, eu não tinha dinheiro. Eu tinha apenas a vontade de fazer algo. E o desejo muito grande dentro do meu peito de evoluir, de fazer algo relevante. Então, muita gente me pergunta como que eu comecei.
eu basicamente entrei em grupos de mães do Facebook das escolas. Então, grupos de mães do Santa Úrsula, grupos de mães do SEB, grupos de mães do Marista. E eu comecei o meu perfil, para elas me aceitarem, o meu perfil era dona, sei lá, era Marisa Letícia, sei lá, um negócio desse, assim, sabe? Era Josefina Braga, alguma coisa assim. Para elas me aceitarem primeiro no grupo. Porque se fosse Davi, elas não iam aceitar, porque era um grupo de mães, não um grupo de jovens. Minha foto era uma foto de perfil de jovens, vocês estão me entendendo? E aí, foi muito forte, porque nesses grupos de mães, eu comecei a entender as verdadeiras necessidades dessas mães. Eu comecei a compreender aquilo que elas de fato precisavam. E eu entreguei para elas o que elas precisavam. E eu comecei a vender esse meu material escolar, muito timidamente no começo, e fazendo todo o processo de maneira manual. Pode passar, por favor. Mas é muito louco que mesmo eu começando de maneira simples, em pouquíssimo tempo, o meu nome já estava em rede nacional. O adolescente alagoano fatura 100 mil por mês com o app que ele mesmo criou. Conheça Davi Braga, o garoto de 13 anos que criou uma startup de venda de material escolar. E tudo isso foi fruto de um posicionamento. Fala comigo, um posicionamento. Primeiro eu comecei a agir. Depois, essa reação veio. A partir da ação, todas as coisas, todas as outras coisas aconteceram a partir de um mover, a partir de um posicionamento, a partir de uma decisão. Esse é o poder de uma decisão. E agora eu pergunto para vocês, criar uma empresa aos 13 anos é normal, sim ou não? Não. Eu vou mais longe. É possível aos olhos normais humanos, sim ou não? Não. Eu não tinha capacidade, eu não tinha time, eu não tinha dinheiro, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ao certo, eu não tinha CNPJ aberto. Aos olhos da lei, eu estava proibido de empreender, tanto é que o conselho tutelar veio atrás de mim, vocês sabiam? E aí ele foi na minha casa lá, um momento, eu estive no Shark Tank, e aí, para verificar como é que estava a minha situação, porque o conselho tutelar tinha certeza que era um caso de maus tratos. Eu achava que eram os meus pais que estavam me usando para fazer dinheiro. Vocês estão me entendendo? Foi muito forte isso. Mas tudo começou com o meu posicionamento. Tem uma frase que diz assim, ó: os pessimistas costumam ter razão, mas são os otimistas que ganham o mundo. Os pessimistas estavam certos em relação a isso. Criança de 13 anos não pode empreender, mas eu decidi não ficar com a razão. E agora eu faço um convite para vocês. Vocês querem ficar com a lógica, com a razão? Fique com ela. Fique à vontade. Eu decido ficar com o crescimento. Eu decido ficar com a prosperidade. Eu decido conduzir por aquilo que eu não vejo com os meus olhos. Eu decido conduzir por aquilo que eu sinto dentro do meu peito que eu posso. Vocês estão me entendendo? Quem tiver ouvido, que escute. Isso mudou a minha vida. E vai mudar a de vocês. A minha maior dificuldade aqui nesse palco... é fazer vocês acreditarem em vocês. É fazer vocês compreenderem. Obrigado, pastor. Pega uma dessa. Obrigado. Beleza. É fazer vocês compreenderem quem vocês são de verdade. É fazer vocês ativarem esse senso de identidade de eu sou, que transforma vidas e que muda destinos. Pode passar, por favor. Agora você vai passar bem rapidinho, então eu vou falando, você vai passando. Eu escrevi esse livro com 14 anos de idade, chamado Empreender Grande desde Pequeno, que também era impossível, pode passar. Fiz um TED, pode passar. Participei do Shark Tank Brasil. Fui nomeado pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais influentes do país, e eu fui o mais novo da história da lista. E eu não estou falando isso aqui para me vangloriar. Eu estou falando para passar e transferir toda a honra e toda a glória ao Pai, aquele que foi o responsável por todas essas coisas acontecerem. Não é Davi. É aquilo que eu carrego. É aquilo que foi plantado em mim antes mesmo do começo de tudo. É o Pai que habita em mim. O mérito não é meu. Mas a verdade é que eu decidi fazer com que essa unção fosse ativada a partir do meu posicionamento. Pode passar.
Com 18 anos de idade, eu vendi aquela empresa chamada Lixit para um grupo concorrente que eu tinha na época. E eu estava morando nos Estados Unidos e eu vendi essa empresa por um valor bem relevante. Na época, para mim, eu achava que eu tinha vencido, que eu tinha finalizado o fluxo da vida. Eu achava que eu não precisaria ter que ganhar mais dinheiro, porque eu não tinha noção de volumetria financeira. E eu vendi essa empresa por um valor de 600 mil reais. E foi muito louco, porque no dia seguinte, eu me vi sem propósito. Porque, para mim, a minha empresa estava sendo uma declaração de identidade. Para mim, quando perguntavam para mim o que você é, eu falava assim, eu sou empreendedor. Eu falava, eu sou empresário. Eu sou o dono da Lixit. E eu achava que aquilo era o que categorizava, o que representava o meu valor pessoal. Então, no dia seguinte, quando eu vendi a empresa, eu entrei numa maré de tristeza, descendo, descendo, descendo e descendo, porque eu não me encontrei mais em um lugar de propósito. Porque eu não me encontrei mais em um lugar onde eu me sentia amado. Porque eu não era amado, eu não me sentia amado por aquilo que eu era. Eu me sentia amado por aquilo que eu fazia. Eu não me sentia amado por aquilo que a essência que eu tenho dentro de mim representava. Eu sentia que eu precisava fazer muito para receber e ser merecedor do amor de alguém. E foi nesse lugar onde Deus começou a agir e tratar a minha vida. Foi nesse lugar onde eu comecei a entender por completo quem que era Deus. Quando Ele restaurou, iniciou o processo de restauração completo da minha identidade. Pode passar. E eu entendi que eu precisava compartilhar com as pessoas aquilo. Eu tinha que ser corajoso para eu abrir minha boca e para eu falar. E que tinham pessoas que estavam morrendo, literalmente morrendo, porque eu não estava me posicionando. Recebo testemunhos de pessoas que deixaram de se suicidar, pessoas que cresceram, pessoas que evoluíram o tempo todo, pessoas que emagreceram, pessoas que restauraram casamentos, pessoas que se desenvolveram a partir do meu sim. Então, o seu sim, ele tem o poder de ativar milhares de outros sims. Existe uma fala que diz assim, ó, pregue, se preciso, use palavras. Por muitas vezes, com aqueles que são meus, eu não preciso nem pregar. As minhas atitudes, os meus resultados falam por conta própria. Olha que loucura que eu vou falar agora. Eu perdi 14 quilos no último ano, até para casar com a minha esposa maravilhosa e linda que está aqui na frente. Uma salva de palmas para ela, por favor. E quando eu casei, quando eu emagreci, todo o meu time começou a emagrecer também, sem eu falar uma palavra. Quando eu emagreci, todos os meus alunos começaram a emagrecer também, sem eu falar uma palavra. Quando eu comecei e mergulhei de verdade naquilo que o Pai tinha para mim, eu comecei a viver algo novo. E as pessoas todas que estavam debaixo da minha liderança, eu percebi que eu estava inspirando pessoas as quais eu nem sequer sabia, pelos novos níveis de resultado que foram gerados na vida deles. Vocês estão me entendendo? O seu sim, ele tem o poder de transformar a vida de multidões. O seu sim, ele tem o poder de ativar destinos. O seu sim, ele tem o poder de ativar e avivar essa igreja. O seu sim, ele é poderoso para fazer com que multidões aceitem Jesus. Vocês sabem que em todos os eventos que eu conduzo, eu sempre faço um momento completamente dedicado ao Rei, completamente dedicado ao Pai. E no meu último evento eu tive pelo menos umas 10 pessoas que aceitaram ou se reconciliaram com Jesus dentro de um evento empresarial. E Deus usa mesmo. Deus usa até uma mula para falar, quanto mais um evento de negócios, um evento empresarial. Nada que eu faço é sobre negócios. A minha empresa é uma manifestação do reino de Deus aqui na terra. Tudo que eu mais faço é cultura do reino, é cultura da entrega, cultura do servir, cultura do usufruir. Pode passar. Eu sempre trago esse slide para que vocês possam compreender. Eu tenho 24 anos e esse é o meu ecossistema. São 27 empresas que eu sou sócio.
Eu tenho um ecossistema de consultoria de crescimento empresarial e um ecossistema de investimentos, onde eu compro e vendo empresas. Onde eu ganho dinheiro de verdade não é nem sequer vendendo consultorias. Eu ganho dinheiro de verdade vendendo empresas. Inclusive, todas as minhas empresas estão à venda. Inclusive, eu estou sempre aberto para novas oportunidades de negócio. E eu declaro que alguns de vocês aqui serão meus sócios no futuro. Quem acredita nisso? E é muito louco porque eu tenho 24 anos e 27 empresas, ou seja, são mais empresas do que eu tenho de idade. Eu sou sócio de mais empresas do que eu tenho de idade. E Davi, como é que você toca tudo isso? A partir de um princípio. Esse princípio é a multiplicação de talentos. A minha maior habilidade, a sua também. Quem é empresário, empreendedor aqui, levanta a mão para eu entender. Perfeito. A tua maior habilidade precisa ser trazer pessoas boas. Muito mais até mesmo do que gestão. Eu falo que a melhor maneira de representar o que é empreender é como se você fosse o diretor de cinema. O diretor de cinema não é aquele que escreve o roteiro. O diretor de cinema não é aquele que escolhe o figurino. O diretor de cinema não é aquele que escolhe os personagens. O diretor de cinema não é aquele que escolhe o orçamento. O diretor de cinema é somente aquele que traz a visão e que escolhe quem são as pessoas que vão materializar aquela visão. Vocês estão me entendendo? Então, a maior habilidade que temos que ter como empresários é uma visão. Só que olha que louco que eu vou falar. Se você não acredita que dias melhores virão, como é que você vai ter uma visão grandiosa de futuro se você não tem fé? Muitas vezes a gente é consumido pelo dia a dia, a gente deixa de sonhar. Então eu pergunto para vocês, e às vezes tem alguns irmãos que ficam escandalizados quando eu falo sobre isso em igrejas, e eu rodo o Brasil inteiro em várias igrejas falando sobre isso. Qual que é o carro que você quer ter? Qual que é o tamanho da casa que você quer ter? Qual que é o estilo de família que você quer ter? Como você quer viajar? De avião comercial, de ônibus, de jato? A verdade é que quem não se posiciona é posicionado. Então, se você não escolher qual que é o tipo de vida que você quer ter, você vai ter que aceitar a vida que vier. E é muito louco, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Isso significa que tudo aquilo que você não decidir, não tenha dúvida, o inferno já decidiu pela tua destruição. Ele já decidiu pela tua escassez. Ele já decidiu por você. Tudo aquilo que você não decidiu, todas as áreas da tua vida que você não tem uma decisão, o inferno já decidiu por você. Então, reino de Deus não é lugar de omissão. Lugar de omissão, a omissão é a pior característica que um homem de Deus ou uma mulher de Deus pode ter. Basicamente, você está permitindo que o mundo espiritual contrário tome posse sobre a tua vida. Então, quem não se posiciona é posicionado. Quem não se posiciona é posicionado. Vocês estão comigo? Então, escolham. Escolham ativamente a vida que vocês querem ter. Escolham ativamente quantas pessoas você quer ter nessa igreja aqui, pastor. Escolha ativamente quantas filiais da tua empresa você quer ter. Escolha. Decida. Você tem direito de decidir. A tua palavra tem força. Você é co-criador da realidade. O Pai te confiou essa função de você proclamar, de você declarar aquilo que você quer ver na tua vida. Então declare. A maioria das bênçãos que você ainda não teve é porque você não teve coragem de falar daquilo que você não vê com seus olhos. Então declara. Declara o que você quer para o teu marido, para a tua esposa, para a tua família. Todos os dias de manhã, coloca a mão na cabeça da Isabela como sacerdote da minha casa e fala assim: você é sábia, você é amada, você é ungida, você é maravilhosa, você é linda. Para mim fica mais fácil, porque ela é mesmo. Tem gente que vai precisar de um pouquinho mais de fé. Mas tá tudo bem. Faz parte. Faz parte. Obrigado, meu amor. Então,
Eu tô meio gripado, pessoal, me perdoe. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente não se posiciona, tudo aquilo que a gente não se posiciona, a gente está deixando o território omisso. Omissão é a raiz de quase todos os males. Omissão no casamento, homens fomos chamados para ser o cabeça. Quando você não se posiciona, você está deixando espaço para uma erva daninha crescer, para alguém tomar posse do teu território. Eu enxergo assim, ó, Deus me confiou um território. Tudo, fala assim comigo, tudo o que acontece nesse território é responsabilidade minha. Por culpa direta ou por omissão. Então, quando Deus confiou a Adão aquele jardim, e ele falou assim, Adão, cuide dos animais, dê nome a todos os seres. E ele falou, não comam do fruto. Às vezes eu fico pensando, e eu vou parafrasear aqui com vocês, eu imagino que a cobra deveria ser uma cobra grande, né? E eu fico pensando também que o jardim, ele não deveria ser algo muito grande, porque não precisava, era um jardim para 2 pessoas. Então estava folgado, tinha espaço. Ou seja, e eu também fico pensando assim, a cobra não levou 1 dia ou 2 dias para entrar na cabeça de Eva. Ela levou alguns dias. Foi um processo longo e contínuo. E eu fiquei refletindo quando eu estava orando sobre isso. E Deus falou assim para mim, ó. Foi a omissão de Adão que permitiu com que a Eva fosse tomada e levada pela fala da serpente. Então, desde os primórdios, o maior problema em uma casa é o homem omisso. O homem que não declara sobre os seus filhos, o homem que não declara sobre o seu lar, o homem que não sabe colocar ordem na sua casa. E é muito louco porque a mulher ela vem com um chip diferente como opositora idônea. Ajudadora idônea, opositora idônea. Basicamente isso significa de que a mulher ela veio mesmo com uma função de fábrica. Essa função é testar a tua liderança. E a mulher testa. Ela testa. A Isabela me testa todo dia. Só que ela testa com uma função, saber se ela pode ou não confiar em mim. Quando eu cedo ao teste dela, eu perdi no teste. E todas as vezes que eu perco no teste, ela cresce. E ela quer tomar governo sobre o território que é meu. Porque enquanto eu não me posiciono, eu estou dando espaço para que ela sinta de que ela não pode ser protegida. Porque se ela testa e eu cedo, ela não pode confiar em mim como homem que protege. Porque ela testou e eu falhei. Então, os teus funcionários na tua empresa acontece a mesma coisa. Eles vão te testar o tempo todo. Se você ceder, você perdeu. Então fala assim, ó, cada um tem a empresa que tolera. Cada um tem a empresa que tolera. Cada um tem a família que tolera. Cada um tem o ministério que tolera. Cada um tem o liderado que tolera. Cada um tem a vida que tolera. Então, se você tolera pouco, é pouco que você vai ter. Ou seja, se o teu nível de tolerância, na verdade, se o teu nível de tolerância ele está alto, ou seja, você está tolerando aquilo que não é seu, esqueça, é isso que você vai ter. Na minha vida, pastor, eu nunca tolerei pouco. Então, a minha fala para vocês é, exijam mais de vocês, porque eu garanto que você pode muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Eu vejo você liderando o ministério de intercessão e treinando as mulheres dessa igreja para serem mulheres de oração, de entrega, de adoração. Eu vejo esse ministério de louvor se multiplicando. Eu vejo jovens empresários aqui que vão trazer empresas inteiras para congregar nessa casa. Eu vejo evangelistas que vão rodar por aí fazendo ID, levando a palavra de Deus nas praias, no Francês, na Barra de São Miguel, dia de sábado, dia de domingo, espalhando orações por aí. Mas não é sobre placa de igreja. Não é sobre placa de igreja. É sobre aquilo que Jesus representa. Essa aqui é a casa do Pai.
porque foi constituída para ser assim. É o lugar onde podemos congregar e todos nós temos uma mesma fé e todos nós vamos para a mesma direção. Mas enquanto a casa de Deus não for utilizada como também casa de treinamento, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Precisamos trazer mais de negócios, mais de gente que ensine a orar. Ninguém nunca me ensinou a orar. Eu tive que parar para estudar como é que fazia para orar, porque não tive ninguém que me ensinou. E assim, tem certas coisas que parecem intuitiva, tia. Que parece intuitiva. Tem certas coisas que as pessoas acham que elas já sabem por natureza, mas não sabem. Precisam parar para aprender. Então, quando é que você vai ensinar ela a ter o nível de adoração e de entrega espiritual que você tem? O que você faz para isso? Quando é que, quem tem um relacionamento, um casamento, que fala assim, caraca, que maneiro o meu casamento, aqui. Quando é que você vai ensinar para as outras mulheres como faz para ter a sensibilidade do Espírito Santo, mesmo sendo uma profissional extremamente competente? Como faz para ser uma mulher de provérbios? Então, quando é que a gente vai compartilhar mais? Quando é que você vai fazer o teu evento de mulheres aqui dentro, convidando pessoas de Maceió inteira para fazer o teu evento? E aí, às vezes, a fala é assim, ó, mas eu não me sinto pronta. Isso é tudo o que o Satanás quer. Que você sinta que você não está pronto. A maior tática que o Satanás utiliza nesses últimos tempos é fazer você acreditar num monte de mentira. Vocês já viram aquela imagem que é uma formiga aqui e que eles pegam um lápis ou uma caneta e fazem um círculo ao redor. E aí a formiga nunca sai daquele lugar, mas a barreira é só imaginária. O que eu vejo o inimigo fazendo é fazendo um círculo ao nosso redor, dizendo assim, esse é o teu lugar de comando. Você só pode operar aqui dentro. Porque enquanto você estiver operando para 20, 30, 40 pessoas, o teu poder, o teu dano é limitado. Mas quando você for ativado e estiver falando para 10, 20, 30, 40 mil pessoas, aí a gente está falando de um novo nível de entrega. E aí, o pior é que tem certas coisas que quando você está falando para 20 pessoas, você se satisfaz, porque você tolera estar falando para poucas. Mas a verdade é que tem outras pessoas, as suas ovelhas estão perdidas por aí. As suas ovelhas estão soltas por aí. Enquanto você não se posicionar como líder, como pastor, as suas ovelhas estão soltas por aí. Deus já confiou uma série de ovelhas na sua mão. Deus já confiou uma série de ovelhas na sua mão. A pergunta que não quer calar é, quando é que vamos nos posicionar para ir atrás, pastor? Quando é que vamos nos posicionar para ir atrás dessas nossas ovelhas? Quando é que vamos? E quanto tempo mais você vai ficar resistindo àquilo que você já sabe que é a vontade do Pai? Ah, não me ativaram, não me treinaram para isso. Não é sobre formação lógica, não é sobre formação teológica. Eu sei que você já pensou até em fazer teologia em algum momento, mas não é sobre formação teológica. É sobre aquilo que o Pai te chama, porque Ele te treina. Ele vai te trazer pessoas para te treinar, líderes para te treinar. A única coisa que o Pai precisa é do seu sim, do seu posicionamento. Essa casa precisa de mais pastores. Mais pastores. Mais gente. Vocês estão comigo? E chegou-se o tempo dos multiministérios e dos múltiplos propósitos do Pai. Viu, grande empresário? Você é um grande empresário. Pela tua humildade, Deus vai te levantar e vai te honrar muito. Mas muito mais do que você imagina. Eu não sei se é supermercado que você tem. É o quê? Não é? Mas eu vejo muitas prateleiras. Eu não sei dizer o que é isso, se é um supermercado, se é um mercado que você vai abrir. Mas Deus disse que vai honrar a tua humildade. Porque você foi muito humilhado e o Pai vai te levantar. O Pai vai te dar algo novo. Vai depositar e derramar sobre a tua vida algo novo daqui para frente. É isso que eu sinto da parte de Deus te dizer. Então tem coisas novas de Deus que vão vir sobre esse lugar. Pode passar, por favor. E Davi, o que são empresas? Empresas são simplesmente servir. Na essência, empresa é um instrumento, uma ferramenta para servir e gerar valor na vida das pessoas. A verdade é que quanto mais valor você gera,
mais dinheiro você ganha e, por consequência, mais transformação você está promovendo na vida das pessoas. Pode passar. Os negócios, eles nascem para 2 propósitos somente. O primeiro deles é resolver problemas. O segundo deles é suprir necessidades. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, algumas pessoas vêm perguntar assim, ó, Davi, mas já se faz de tudo. Será que eu tenho oportunidade para coisas novas? Será que tem espaço para coisas novas? A verdade é que enquanto houver dor, enquanto houver necessidade, há oportunidade. Felipe, todo mundo que tinha que comprar short já comprou? Então tem oportunidade. Você trabalha com o quê? De quê? Então, todas as empresas que precisam contratar, a tua empresa já contrataram? Você é melhor que seus concorrentes? Então, a tua missão faz com que os teus clientes, eles comprem dos outros. Porque o teu cliente, ele está comprando. O teu cliente, ele está comprando. Então, enquanto você não lutar para trazer esses clientes para dentro da tua casa, o que vai acontecer é que eles vão comprar dos seus concorrentes. O teu cliente, ele não vai deixar de comprar nunca. Pode passar. Se você vende algo para alguém, é porque necessariamente o seu produto tem algum valor na percepção de alguém. E uma jornada de crescimento empresarial é sobre você compreender de verdade qual que é o valor que você gera para os teus clientes. Esse é o segredo. Porque se eu entendo o valor que eu gero para você, eu consigo construir produtos melhores. E os meus produtos vão gerar mais valor em você. E quanto mais valor eu consigo gerar, mais grana eu consigo ganhar a partir da minha operação. Pode passar. E o tamanho da sua empresa depende somente de 2 fatores. O primeiro deles é quantas pessoas você serve. E o segundo deles é o quão bem você serve essas pessoas. Quantas pessoas você serve é quantos clientes você tem na sua operação. E o quão bem você serve essas pessoas é o nível de qualidade de entrega que você tem com a tua operação. Então, olha que interessante. Se eu aumento a quantidade de pessoas que eu sirvo e se eu melhoro a minha qualidade de entrega, ou seja, se eu sou mais específico, se eu sou mais eficaz, eu consigo crescer exponencialmente o tamanho da minha empresa. Não importa qual seja a empresa, todas as empresas que crescem seguem esse mesmo princípio. Pode passar. Quanto mais valor eu gero, maior é o desejo de compensação. E o desejo de compensação nada mais é do que um sentimento intrínseco dentro de mim, de querer devolver aquilo que me foi dado. Por exemplo, por que eu busco ser tão generoso com as pessoas? Porque eu compreendo por completo que Deus me deu tudo. Então, se é tudo dele, por que eu não posso dar? Se de graça eu recebi, de graça eu também entrego. Então, eu entendo que eu recebi muita graça do Pai. Por consequência, eu estou pronto, disposto e aberto a entregar muito para as pessoas também. Então, essa é uma dinâmica que existe no nosso mundo. Quanto mais eu entrego, quanto mais valor eu sirvo, mais a outra parte me devolve, mais a outra parte me entrega de volta. Pode passar. Pode passar aí, por favor. E isso é mais do que negócios. Essa é a lei da vida. É o único ponto que todas as filosofias do mundo concordaram. E é a mensagem que eu vim trazer para vocês aqui no dia de hoje. Existe uma relação entre algo que você faz para ativar no outro algo nele. Quando você semeia, a colheita é obrigatória. A semente que você entrega, ela nunca sai da sua mão. Ela cresce no outro e em você. É quase que eu dou a semente para o Felipe. Essa semente que eu dei para ele, agora são 2. Uma que ficou em mim e uma que ficou nele. Ou seja, a semente, ela é sobre multiplicação. Então, quando eu semeio, eu vou colher necessariamente. Quando eu sirvo, eu vou usufruir necessariamente. Mas qual que é a ordem, Davi, disso? Por onde que começa? Sempre, sempre, sempre
começa pelo servir. Quanto mais você servir, mais você vai receber. E é interessante porque hoje, além de empresário, eu sou o conselheiro de negócios mais bem pago do Brasil. Porque eu encontrei o meu público ideal. Encontrei o meu público ideal. Eu te garanto que tem gente que está disposta a pagar milhões pelo que você carrega. Pode passar. Como é que faz, Davi, para eu encontrar o meu público ideal na minha empresa? Pode passar. Tem 3 passos fundamentais. Quem é empresário ou quer ser empresário, vejam isso aqui. Primeiro, o público ideal é quem reconhece o seu valor. Segundo, é quem pode multiplicar os seus resultados através das suas ferramentas. Terceiro, é quem tem grana para te pagar. Empresário, de nada adianta você falar com as pessoas que não têm dinheiro para pagar você. Às vezes, por você não escolher o cliente que você quer ter, você vai ter que aceitar ficar com o que vier. E o que vem é o pior de todos. Se você não escolher com quem você quer conversar, que tipo de cliente você quer atender, você vai ter apenas os clientes que são problemáticos. Apenas os clientes que não são os melhores. Eu decidi o tipo de cliente que eu quero ter. Eu sei o carro que ele anda, eu sei quanto ele ganha, eu sei quanto ele paga, eu sei que ele tem dinheiro para me pagar, porque eu escolhi. Vocês estão entendendo? Escolham quem que é o tipo de cliente que você quer ter. Ah, Davi, mas a minha empresa, assim, eu falo com todo mundo. A verdade é que quem fala com todo mundo, na prática, não está falando com ninguém. Decidam-se, não sejam omissos, decidam quem que é o seu cliente ideal. E é uma decisão. Existem pessoas que vão dizer, vamos encontrar o cliente ideal. Você decide o cliente ideal, porque a partir dessa decisão, eu construo um produto baseado naquilo que esse cliente quer e ponto. Porque quando eu crio uma empresa, eu não crio para atender as minhas necessidades, a minha vontade. Quando eu crio uma empresa, eu crio para atender a necessidade e a vontade do meu cliente. Então, se é sobre ele, eu não me preocupo, porque o meu produto se torna uma ferramenta de geração de valor para esse cliente e ponto. Vocês estão me entendendo? Eu não me preocupo com o como, porque se eu tenho quem, eu sempre vou encontrar o como. Eu entendo que é sobre pessoas, e é tudo sobre pessoas. Pode passar. Pode passar de novo. Pode passar também. Pode passar, já falei. Isso significa que quanto mais pessoas você serve, mais lucro você vai ter. Então a melhor maneira de potencializar o lucro é assim, ó, entendendo que se eu dobro a quantidade de pessoas que eu atendo, ou seja, se eu dobro o meu número de vendas, e se eu dobro também o ticket médio, gerando mais valor e servindo para essas pessoas, vendendo mais vezes para o mesmo cliente, porque o cliente feliz compra de novo. Fala comigo, o cliente feliz compra mais vezes. Cliente satisfeito paga mais caro. Então, se alguém compra mais vezes e paga mais caro, significa que você fica mais rico. Sim ou não? Então, o teu cliente está satisfeito. É a melhor estratégia de negócios que existe. Façam questão disso. Levem isso a sério. Porque se você está preocupado apenas em vender e não entregar, em pouquíssimo tempo você vai sair do mercado. Porque os teus concorrentes começaram a se preocupar em atender o teu cliente. Só que o segredo é que ninguém compra produtos. As pessoas compram como aqueles produtos as fazem sentir. Então, talvez você fale assim, ó, mas a minha venda é B2B, eu vendo para outras empresas. Não existe venda B2B. Existe venda de uma pessoa para outra. Quem toma decisões de compra não são empresas, são pessoas. E pessoas têm sentimentos. Ou seja, são esses sentimentos que devem ser amparados através do teu negócio. Às vezes, é só você pegar o telefone e você ligar para o cara e perguntar se ele está bem. Dá uma boa noite. Como é que está a família? Eu te garanto que se você fizer isso, esse cliente não te larga mais nunca na vida. Porque ele se apaixonou pela maneira como você o fez se sentir. Não pelo teu produto.
Às vezes você faz brigadeiro, doces, bolos. E você pergunta assim, como é que eu faço para fidelizar? Faça amigos, muito mais do que somente vender. Porque eu quero comprar de quem é meu amigo. Eu não quero comprar de quem é meu inimigo. Então, existe aquela fala, como se a gente tivesse que separar a vida pessoal dos negócios. Faz isso não, junta, é uma coisa só. Faça relacionamento verdadeiro com os teus clientes. E eles nunca vão deixar de comprar de você. Até porque cada vez mais as pessoas estão carentes. Entendam, vocês que são empresários, na verdade, vocês são também pastores. Vocês são também guias e líderes, cuidando do povo que Deus te confiou. Os teus clientes é um povo, os teus funcionários é um povo. Cuide do povo que Deus te confiou. Você trabalha com o quê? Oi? Estilo e imagem? Principalmente você. Você tem um povo. Não importa se são 20 pessoas, 100 pessoas, é um povo. E o pior de tudo, ou o melhor, é que quem é fiel, quando está começando, quem é fiel no pouco, vai receber muito. Porque você provou a tua fidelidade para o Pai. Enquanto você estava muito mais do que apenas, me manda o testemunho disso, muito mais do que apenas trabalhando moda e estilo. Você esteve curando identidades a partir disso. Autoexpressão a partir disso. Vocês estão me entendendo? Eu não tenho uma empresa de consultoria empresarial. Eu tenho uma igreja disfarçada de uma empresa. Vocês me entendem? Pode passar. De novo. Ou seja, esse é o segredo para que você tenha um lucro exponencial. Esse é o segredo para que você cresça sem parar. Fala comigo, é tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. Cuide de pessoas. Olha que interessante. Os seus funcionários são pessoas. Os teus fornecedores são pessoas. Os teus clientes são pessoas. Você é uma pessoa. A tua família é uma pessoa. Então existe um único ponto em comum entre todas essas partes. Que todas elas são pessoas. Ao você se tornar um especialista em pessoas, você vai crescer sem parar. Porque você entendeu como entender. Você passou a entender e a atender. Entender e a atender as necessidades das pessoas. Porque assim, ó, quando eu tenho um problema, eu não quero ficar com problema. Quando você tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia e compra um remédio de dor de cabeça. Porque você não quer ficar com aquela dor. Ou seja, eu estou disposto a pagar pelo remédio. A tua empresa precisa ser uma solução para a dor de alguém. Então, quanto mais doída for a dor que você resolver, mais dinheiro você vai ganhar. Então, se você resolve uma dor grandiosa, mais dinheiro você vai ganhar. Vou contar um case, pastor, de uma coisa que rolou com um aluno meu chamado Rodrigo. O Rodrigo, ele também tinha uma empresa de energia solar. E ele me perguntou assim, Davi, muito legal o que você está falando, mas como é que eu faço para aplicar na prática? Aí eu falei assim, ó, a primeira pergunta é quem que é o cliente que tem o poder de melhor usufruir daquilo que você faz? Ou seja, quem que é o cliente que enxerga mais valor? Quem que é o cliente que fica mais feliz? E normalmente, esses dados já estão escritos nas tuas planilhas. Eu falei, me lista quem são os teus top 3 melhores clientes. Por grana mesmo, quanto custou, ticket médio e tudo mais. Interessantemente, os 2 maiores eram donos de supermercado. E eu fui buscar entender o porquê que aquilo estava acontecendo, sabe? E aí, o supermercado ele tem um problema grave. Os freezers e o ar-condicionado. Não pode ligar. Tem que ficar ligado o tempo todo. A conta de luz vem caríssima. Outro problema, a margem do supermercado é muito baixa. Então, os donos do supermercado já estão naturalmente buscando novas maneiras de se otimizar, de fazer mais grana. Terceiro ponto, existe um espaço vazio no teto, gigantesco.
que já está pronto para ser uma fazenda solar. E eu falei para ele assim, o teu cliente ideal são donos de supermercado. Entenda isso. Faça tráfego pago somente para donos de supermercado. Só que não venda energia solar. Venda primeiro economia. Venda o que aquele cliente quer. Fale para ele o que ele precisa, o que ele quer. Depois entregue o que ele precisa. Fale para ele o que ele quer. Depois entregue o que ele precisa. E aí aquele cara falou, beleza, genial essa ideia. Agora como é que eu faço para aplicar isso na prática? Eu falei, isso aqui é simples. Vamos encontrar um lugar onde a gente pode encontrar esses empresários em massa. Vários deles. Ele falou, não, mas não tem. Eu falei, tem. Não, mas não tem. Eu falei, tem. Joguei no Google na hora. Simpósio, feira de donos de supermercado. Encontrei um que tinha 600 donos de supermercados espalhados pelo Brasil. Peguei o telefone e eu mesmo liguei na frente dele. Porque se eu fosse deixar eles pensar demais, ele ia morrer e ia deixar aquilo para lá. Peguei o telefone, liguei. Falei assim, ei, tudo bem? Tô a fim de comprar uns ingressos aí para a feira. Quero mandar um time meu aí. Eu quero comprar 10 ingressos. Quanto é que custa o ticket? Aí era muito barato, era tipo R$300, R$400. Eu falei, não, mas vocês têm patrocinador aí? Não, a gente não costuma trabalhar com esse modelo não, porque eu acho que não tem gente que está disposta a patrocinar isso não. Aí eu falei, é sério? Ele falou, é. Eu falei, então tipo assim, você toparia um patrocínio? Ah, claro, a gente pode estudar. Passa o telefone do dono. Peguei o telefone e liguei pro dono, na hora mesmo. Com o dono daquela feira, aquele cara, ele pagou R$10.000 para falar 60 minutos no palco, na frente de 600 donos de supermercado. Só que ao invés dele simplesmente oferecer o que talvez os empresários já tinham escutado, eles decidiram oferecer uma outra coisa. Ele decidiu mostrar o case daqueles 2 supermercados, sobre a economia que foi proporcionada, sobre a quantidade de dinheiro a mais que aquele dono recebeu e sobre o tempo de payback. E ofereceu assim, eu não estou vendendo energia solar, eu estou te vendendo economia e você não está comprando energia solar. Então é o seguinte, se eu te prometo que você vai ter 100 mil de economia, quanto você está disposto a me pagar? É uma resposta óbvia. Eu te faço a pergunta, você é suspeito, você vai dizer que sim, você. Se eu te oferecer 50 mil para tu receber 100 garantido, você está dentro? Como não? Então chegou para aquele dono, para aqueles donos do supermercado, ofereceu aquele case. Naquele dia, a partir de R$10.000 de investimento, ele fechou mais de R$2 milhões em contratos. Com um investimento. Vocês estão me entendendo ou não? Tudo isso aconteceu a partir de uma visão. A visão de onde você pode gerar mais valor. Vou contar 2 histórias para a gente finalizar. A primeira delas foi quando eu comecei a empreender, quando eu fui lançar o meu primeiro livro, eu tinha 14 anos de idade. Alguém conhece o Flávio Augusto aqui? Perfeito. Flávio Augusto é um grande amigo. Quando eu fui lançar o meu livro, primeiro, Empreender Grande desde Pequeno, eu mandei e-mail para talvez 20 editoras. Alguém sonha em lançar um livro aqui um dia? Perfeito. Talvez 20 editoras. Sabe o que aconteceu? Eu levei 3 não. E os outros? Foram sim? Não responderam. Ou seja, 100% foi ou não, ou pior. Você é tão irrelevante que não vale nem meu tempo para eu te responder. Sabe qual é o pior? Fala assim comigo, eles estavam certos. Eles estavam certos. Errado estava eu de oferecer para eles. A verdade é que a gente não pode entregar pérola aos porcos. A verdade é que eu li errado o meu tamanho. Eu estava oferecendo para editoras que não eram tão grandes, porque eu achei que o meu tamanho era pequeno. Então eu ofereci para editoras pequenas. No dia que eu entendi isso, eu cheguei para o Flávio Augusto e eu ofereci aquele livro para ele. E o Flávio Augusto não só decidiu publicar o livro, como ele me pagou
para eu publicar o livro pela editora dele. Essa é a verdade. Às vezes, você não está sendo reconhecido porque você está se mostrando para as pessoas que não têm capacidade de reconhecer o seu valor. Porque quando você se mostrar para as pessoas certas, você vai crescer. Estão entendendo? Então mesmo, quando você se mostrar para as pessoas certas, você vai crescer. E a verdade é que a opinião do outro, ela não define a verdade a meu respeito. Ela é um sinal, um indicador, que diz muito mais a respeito dos olhos dela do que dos meus. E essa é a segunda história. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e tinha lá um quadro muito caro, muito caro. Eu não sabia. E aí me perguntaram assim, Davi, quanto é que você acha que custa esse quadro? Ele deve custar uns 5 mil reais, não? Aí ele chamou uma outra pessoa e perguntou para aquela outra pessoa, só que ela tinha um nível cultural maior que o meu. Bem maior. Quanto você acha que custa esse quadro? A outra pessoa respondeu que aquele quadro, eu acho que vale R$1 milhão. Eu fiquei assustado com aquela discrepância. Eu falei que valia 5, ele falou que valia 1 milhão. A verdade é que quanto maior o nível de consciência, maior é a capacidade de compreender o valor. Eu não estava tendo aquele nível de consciência, de reconhecer o valor que aquele quadro tinha. Ou seja, o quadro valia 1 milhão mesmo. O quadro valia R$1 milhão. Mas eu não tinha atingido o nível de consciência para determinar, para dizer que aquele quadro tinha aquele valor. Hoje em dia eu entendo muito mais. Hoje em dia eu estou muito mais conectado. Hoje em dia eu saberia dizer que aquele quadro valeria pelo menos uns 600, 700 mil. Eu diria. 1 milhão talvez ainda não, vou chegar lá. Mas eu diria, na verdade, o valor de algo diz muito mais a respeito do que você carrega. Porque eu só vejo o valor de algo quando eu também me sinto valioso. Então, quando eu aplaudo, eu atraio. Quando eu valido, eu estou dizendo, eu vejo em você porque eu tenho dentro de mim. Vocês estão entendendo ou não? Então mesmo. Quando eu valido, eu estou dizendo, eu vejo em você porque eu também tenho em mim. Ou seja, quando você começar a reconhecer o trabalho dela, você vai se tornar muito mais valiosa. Porque você vai reconhecer em você o seu valor. E as pessoas te veem como você se vê. Então, o quanto que eu estou disposto a pagar por algo diz respeito diretamente ao quanto eu vejo que eu tenho de valor. Vocês estão me entendendo? Às vezes, o valor da oferta que você dá diz respeito ao quanto você se enxerga de valor que você tem. Porque assim, ó, eu valho muito. Então, se eu valho muito, a minha oferta é alta. Vocês me entendem ou não? Eu entendo que Deus me dá coisas grandiosas o tempo todo. Então eu vejo isso. Então, por consequência, eu atingi o nível de consciência e de compreender aquilo que Deus faz por mim. Então, como é que eu vou entregar pouco? Como é que eu vou entregar pouco? Vocês me entendem ou não? A gratidão é um dom. A gratidão é uma virtude daquelas pessoas que crescem e prosperam exponencialmente. Para a gente finalizar, eu tenho um último recado para vocês. O topo da sua empresa é a sua vida. Quanto mais você crescer, quanto mais você perdoar, quanto mais você vivenciar, buscar aprender, mais você vai crescer. O crescimento que você ainda não teve veio de duas coisas. Vocês querem que posso falar a verdade para vocês? Posso mesmo? Posso, pastor? Do conhecimento que você ainda não adquiriu e do perdão que você ainda não deu. O povo de Deus está com um problema grave, dificuldade de perdoar. Olha que loucura. O nosso Pai nos perdoa de graça. Por que você segura o perdão? Por que você segura o perdão? Quem segura o perdão é pior do que quem atacou. É pior do que quem fez o mal. Porque você está fazendo isso conscientemente. Você está segurando de propósito. Às vezes, quem fez o mal foi vítima de outras vítimas. Você simplesmente tem a consciência de que deve perdoar, mas você escolhe não seguir a vontade do Pai.
Então você não está em concordância e acordância com ele. Vocês estão me entendendo ou não? Eu nunca cresci tanto nas minhas empresas. Quando eu consegui perdoar quem eu tinha que perdoar. E quando eu decidi, quando eu entendi, na verdade, que a minha empresa cresce na mesma medida que o meu orgulho desce. Quanto mais o meu orgulho desce, mais eu cresço, mais eu me desenvolvo. No dia que eu achar que eu sei de tudo, eu paro de crescer. No dia que eu achar que é tudo sobre mim, eu paro de crescer. Não é nem sobre... Aí talvez algumas pessoas vão dizer assim, ó. Não, mas é sobre os meus clientes. Não, você não precisa ter uma... Deixa eu explicar assim, ó. Você não precisa ter uma idolatria com os seus clientes. Eu respeito eles por completo, porque é aquilo que Deus pede de mim. Então, eu sou fiel aos meus clientes, porque isso é princípio. Porque eu sou fiel àquilo que Deus colocou em mim. Aquelas oportunidades que Deus abriu para a minha vida. Vocês me entendem? E a verdade, cara, é que todos nós podemos e devemos crescer muito. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente vai ser capaz de testemunhar o tamanho da glória de Deus para todas as pessoas. Então eu declaro na vida de vocês, e aquele que quem aplaude atrai, quem aplaude valoriza. Espera aí, vocês vão aplaudir de verdade, eu quero que vocês aplaudam mesmo. Mas a verdade verdadeira é que todo aquele que cresce é primeiro aquele que desce. E está disposto a aprender e se fazer como o Pai, de se esvaziar de si, e está disposto a se colocar em estado de jornada e estado de trabalho. Viemos aqui para ser filhos? Sim, mas também servos. E tem uma missão de Deus na vida de cada um de nós. Então a gente precisa se colocar como passivo diante do Pai, dizendo aqui, ó, eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que você quiser, com a didática que você quiser, do jeito que você quiser, porque a verdadeira felicidade é sobre você seguir e se colocar passivo à vontade do Pai. Obrigado. 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 Meus amados, eu acho que isso aqui, esse tempo, né, basicamente uma hora aí de palavra da vida, eu acho que não tem preço, né? Vocês não tem preço, não falam nem por tudo que vocês vão aplicar na empresa de vocês ou no ramo de trabalho de vocês, não falam nem por isso, não, porque já saíram aqui, eu acho, com várias chaves liberadas aqui, já saíram com várias coisas. Creio que através dessa palavra, empresas vão faturar mais, já profetizei sobre vocês também, prosperidade e avanço. Mas, como ele consegue aplicar isso na área espiritual, acho que é o mais valioso para cada um de vocês. Entender que não há divisão entre a empresa e a pessoa. Você ser um cristão implica em você ser um empresário cristão. Isso. Você ser uma pessoa que ama Jesus implica dentro da sua empresa as pessoas verem Jesus. As pessoas através de você, como ele falou também muito bem, você muitas vezes não vai abrir a Bíblia para ninguém, mas ao olhar para você, elas vão ver a Bíblia através da sua vida. O poder de influência que cada um de nós temos nas nossas esferas que nós trabalhamos. Então, meus amados, louvo a Deus, Davi, obrigado pelo teu sim. E assim, a gente, como eu vim conversando com você no caminho, somos uma igreja que estamos iniciando ainda. Temos 4 meses de igreja, estamos caminhando, começando, e eu não falo isso me vitimizando, me colocando para baixo, mas eu honro muito você pelo tamanho que você tem, pelo know-how que você tem dito sim para a gente no patamar que a gente está hoje. Então, pode ter certeza que essa promessa desse lugar pequeno eu já recebo, a promessa de avanço e crescimento da igreja Batista de Maceió eu já recebo, e você conte com as minhas orações. Eu sempre vou lembrar daqueles que nos honraram e nos abraçaram quando nós ainda éramos
tá bom? Você, sempre quando estiver em Maceió, não é igreja, sempre quando Davi estiver em Maceió, você está intimado a